Quem é vivo sempre aparece. Olha quem está de volta, sou Joe. Eu estou aqui para mostrar para vocês o desenvolvimento de um design system do zero. Na verdade, quase do zero, né? Porque eu fiz um componentezinho que é esse de botão aqui. Eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funcionou. Esse projeto aqui eu já ia começar por mim mesmo e eu acabei pensando melhor e eu resolvi mostrar esse conteúdo para vocês aqui, né? Quase que um live code, mostrar como é que funciona na prática aí nosso desenvolvimento. Então, vou abrir aqui o nosso código para a gente dar uma olhada no que se passa. Aqui eu criei a estrutura com Create React App. Como é uma biblioteca que a gente vai usar, então esse public aqui vai morrer, tá? Ele não vai existir na nossa aplicação, mas depois eu limpo isso. O que nós temos aqui? Eu instalei o Style de Components. O Style de Components, eles indicam que você não use ele em uma biblioteca, né? Porém, como é uma biblioteca que eu vou usar para mim, nos meus projetos, então eu resolvi usar o Style de Components mesmo. E por gostar mais dele também. Já tive experiência com Chakra ou alguns outros, mas de fato o Style de Components é o que eu mais gosto. E eu usei o Create React App para usar essa estrutura aqui de testes e tudo mais, né, que ele me dá, que ele me oferece. Então, e a gente está usando TypeScript também, né? Configure aqui meu SLint, tá? E o SLint ele tá usando o padrão do Airbnb, né? O estilo de code do Airbnb, que eu gosto muito, é o que eu mais me familiarizo e é o que eu desenvolvo aqui. Então, por que usar o SLint, né? O SLint eu uso aqui para deixar o código mais padronizável possível. Como eu uso tanto tempo esse do Airbnb, para mim é bem padrão o meu código. Mas, por exemplo, se entrar outras pessoas nesse projeto, então essas outras pessoas vão conseguir fazer um código parecido com o que já tem nesse projeto, porque ele já está definido no nosso ESLint. E aqui o nosso prettier, mais com algumas besteirinhas aqui, né? Que ele retira os pontos e vírgulas e também ele passa double quote, né? Que eu posso, como é que se pode dizer assim, né? Toda string que tiver aspas duplas eu vou colocar como aspas simples. Padrão de código também, né? Então, beleza. Isso aqui, coisas básicas. Aqui está o nosso tsconfig, né, a configuração do nosso TypeScript vai ficar aqui, basicamente padrão. Tá, e vamos para o projeto, né? No nosso projeto a gente tem esse theme aqui, que são algumas cores aqui, né, que eu tenho definidas aqui nesse projeto especificamente, né? Então, no nosso tema ele tem essas cores, esses shadows aqui e talvez algumas outras informações que a gente vai adicionar aqui. Aqui temos o nosso style, né, que é o responsável por tipar o nosso style components, né? Então aqui eu já tipo ele. Nunca use isso aqui, tá? Mas como esse aqui é um arquivo de configuração e eu precisava de fato fazer isso aqui, então eu acabei desabilitando para essa próxima linha aqui essa regra aqui, que ele fala que para não deixar interfaces vazias. Mas como é um arquivo de configuração eu relevo. Mas isso quando tem várias pessoas trabalhando e as pessoas começam a desativar o SLint, é a mesma coisa que falar tipo foda-se o SLint, mas não é o caso aqui, né? A gente tem que trabalhar com o SLint da forma correta. Mas por se tratar de um arquivo de configuração e de especificamente de tipagem, tá assim. Aqui é o próprio cara que ele cria para mim no próprio Create React App. Vou até atualizar aqui o estilo dele para ficar single code e sem o nosso ponto e vírgula. Isso aqui também coisas do nosso Create React App. Aqui é mais um arquivozinho besta aqui só para a gente inicializar o nosso projeto, né? Mas esse projeto ele não vai ser startado, né? Por se tratar de uma biblioteca, esse projeto a gente não starta. A gente simplesmente usa os componentes que nele estão. Mas como é um projeto piloto, a gente só está meio que testando aqui algumas funcionalidades, então beleza, vai estar assim por enquanto.
Aqui, por exemplo, temos um disabled. Se eu tirar esse disabled aqui, ó, nosso botão ele já vai estar habilitado com a mãozinha, bonitinho. E temos aqui a opção primary. Vamos chegar nesse botão também. A função primary é essa daqui. Mas vamos chegar lá ainda. Vamos subir aqui no app test, né? Isso aqui é criado pelo Create React App. Nós vamos usar esse exemplinho aqui para começar a criar nossos testes. Então todos os nossos componentes terão testes aqui nesse projeto, beleza? E aqui basicamente o nosso botão, certo? Então basicamente o nosso projetinho é esse aqui. Eu vou falar um pouco sobre o botão agora, tá? E a partir de então a gente começa a desenvolver nossos próximos componentes. E além disso também eu vou mostrar para vocês que design system é esse, né? Onde eu estou pegando essa referência, porque tá vendo essa referência de algum lugar ou tá vindo da minha cabeça? E eu vou mostrar para vocês agora. Estou acessando o link aqui que eu não deixei preparado, mas está aqui. Então vou abrir aqui vou juntar aqui nossas abas. E esse daqui, vou ampliar tudo, né? Esse daqui vai ser o nosso design system, beleza? Aqui eu defini algumas cores. Eu fiz esse template aqui, né? Esse template não, essa biblioteca de componentes aqui no Figma. Não cheguei a pensar em gravar essa biblioteca mostrando para vocês, porque como era a definição, tipo, agora eu vou definir a borda, vou definir não sei o que, então demora muito tempo, né, não é que seja complexo de se desenvolver esses componentes, e sim complexo de chegar à solução dessas proporções, porquê dessas proporções, e seguir com que os outros componentes tenham as proporções parecidas, né? Então, a gente tem basicamente os nossos botões já definidos. Se eu não me engano, a gente não tem o loading nem os ícones, mas o restante a gente já tem. A gente não tem os outros componentes em si, né? Porque a única coisa que foi desenvolvida só foi essa partezinha aqui especificamente. Temos aqui drop downs, né? Temos aqui nosso formulário, beleza. Vamos voltar aqui, vamos vir para cá, para essa parte. Nossas tabs, accordion. Temos esses trens aqui que seriam tabs, outros tabs com accordion, não sei. Enfim, tabs colapses, né? Basicamente colapses. Temos nossa tipografia aqui, algumas definições de tipos, de textos, nada demais. Temos aqui listas, como se apresentará algumas listas, dessa forma aqui, com drag and drop, com o botão de opções, que já vai abrir essa caixinha aqui, né? Que seria basicamente essa daqui. Vamos ver o que mais. Temos aqui nosso menu, né? Esse menu aqui eu confesso que eu puxei um pouco da referência do GitHub. Então, beleza. Então, temos esse menu aqui com alguns eventos. Temos aqui nossas fotos, né? Como é que vai funcionar status, como é que vai funcionar textos, para mostrar que tem alguma coisa ativa aqui, né? Sei lá, que nem os histories do Instagram. Temos a modal aqui, como é que ela vai funcionar, aqui um overlayzinho por baixo, só para a gente ter uma ideia. Toast, temos nosso tooltip, painel, algum painel com ações aqui em cima. O que mais? Tabela. E temos essa navbar aqui também, que é um pouco parecida com o do Bootstrap, né? Como é que ele usa. Beleza, então isso aqui é mais ou menos a nossa biblioteca de componentes que a gente criou. Provavelmente a gente vai precisar de outros componentes que não veio na minha cabeça, mas esses componentes eles vão ser desenvolvidos no Design System. E tá, nós desenvolvemos apenas esses camaradas aqui, os botões, beleza? Até o Disable. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código e ver como é que tá esse código aqui. Vou dar uma minimizada aqui. Muito bem, aqui a gente já começa definindo alguns tipos, né, do nosso botão. Temos o shadow aqui, que esse shadow aqui é interessante talvez a gente jogar lá no nosso theme, aqui, nas nossas variáveis, mas por enquanto vai ficar aqui, porque também não adianta ficar jogando tudo lá nas variáveis e ser usada só em um lugar no projeto, né? Se a ideia dessas variáveis aqui é ser usada em vários lugares. Então, por enquanto vai estar aqui. Ó, já
Vamos arredondar aqui para REM. Então, aqui o nosso container, eu quero padronizar o nome container para todos os... para o componente principal que engloba todo mundo, né? Então, container aqui, que é basicamente o nosso button, que tem esses tipos aqui, que esses tipos estão definidos aqui em cima, beleza? Aqui algumas paradas de estilo mesmo, né, do nosso componente. Hover, nada demais. Aqui nós usamos uma closure para abrir esses ifs aqui, né? E aqui ele define algumas propriedades do tipo primary, né? Se a gente tiver um tipo de error, por exemplo, a gente vai só simplesmente copiar esse camarada aqui, jogar error, e aí quando eu aplicar o meu estilo de erro, ele já vai cair com essas informações aqui. Mas não é o caso, a gente só tem o primary por enquanto, primary e default, que são os que estão aqui na nossa biblioteca, ó. Temos o default e temos o primary. Então, algumas informações também do disable, como é que ele vai se comportar para o default, tanto para o primary e focus e tudo mais. Beleza, então a gente acaba a nossa closure aqui. E aqui embaixo começa outro aspecto do nosso botão, que é o de tamanho, né? A gente por enquanto tem o small e temos o normal, que é simplesmente o nosso else aqui, né? Então, se a gente tiver um large, no futuro nós teremos, adicionaremos o large aqui, adicionaremos o large em sizes aqui, beleza? Aqui seria um large. E aqui de baixo também nós teremos um large e faremos essas configurações aqui. Mas como a gente ainda não tem isso no Design System, então deixa assim como está. Aqui nós temos props, a ideia é definir nossa interface props por padrão. Então todo componente padrão aqui será props, tá? Então, props. Dentro desse props, small, temos submit, primary, disabled e children. Qual a ideia aqui? Eu poder chamar o meu botão simplesmente usando um primary da vida. Eu sei que é legal a gente usar um isPrimary aqui, né, para associar ele como um tipo booleano, não, né, isSmall, mas de fato ele fica com a sintaxe mais bacana de ler se a gente usar apenas primary. Então a gente já sabe que ao aplicar primary ele já vai ter o estilo de primary. Small, a gente já sabe, ó, small primary, a gente já sabe que a gente está com um botão pequeno do estilo primário, né? Então eu acho assim mais legal. Não que a gente vá abolir o is da nossa biblioteca de componentes por enquanto. Talvez sim, talvez não, vamos pensar. Mas a ideia aqui é ser o mais legível possível o nosso código. Então é isso, esse aqui é um overview geral do que já foi feito, tá? E a gente vai começar a trabalhar, deixa eu só ver que eu alterei aqui, beleza, só o REM, PX, vamos mudar também para REM, tudo que tiver PX, opa. Depois eu vejo isso. Salvei, então vamos trabalhar nesse loading aqui. A gente vai precisar aplicar load e aplicar os ícones. A gente também vai precisar de uma biblioteca de ícones aqui, né? Provavelmente eu vou pegar uma que já existe, claro, né? Eu não vou desenhar esses ícones na mão. Talvez usar do próprio Bootstrap. Mas isso aí a gente vai definir na próxima aula. E na verdade, eu acho que na próxima aula seria interessante a gente começar a aplicar o Storybook aqui e aplicar também os nossos testes. Beleza? Então a gente se vê lá na próxima aula. Valeu, galera! E vamos implementar esse Design System aqui.